Põe ele aqui. Obrigada.
Doutor Júnior tomar, tá? Então tá.
Depoimento da informante Lohane dos Santos Oliveira, filha biológica dos réus André e Simone, neta da neta do juiz, com a palavra a defesa. Boa noite. Já boa noite. Boa noite. Qual a sua idade? Boa noite, especial para minha família também. Eu tenho 26 anos. Atualmente você mora onde? Eu moro na Rua Cruzeiro, na casa da minha família, da Flor de Lis. Você mora na casa ou em algum anexo da casa? Eu estou morando no anexo. Qual a sua posição? Atualmente você está desenvolvendo alguma atividade? Eu estava trabalhando até domingo como hostel num restaurante, mas por conta do júri eu fui convidada a me retirar. Então eu tive que pedir demissão do emprego que eu estava por conta do processo. Onde você estava no dia do crime, na hora do crime? No dia do crime eu estava dormindo na casa de um rapaz que eu estava conhecendo. Mais cedo, você saiu naquele dia acompanhada de alguma pessoa, familiar seu? Você foi a algum local específico naquela noite? Eu fui no teatro, não lembro qual peça nós assistimos. Tava minha mãe, tava a Marzi, não me recordo se era o Douglas. Acho que estava o Douglas, sim. Foi no Rio, mas não me recordo a hora que nós voltamos para casa. E você recorda qual era o teatro? Não sei qual era o teatro. Você sabe perto de onde, a localização? Não lembro, não sei porque o telefone tinha descarregado e aí nós chegamos no teatro, não sei se foi Miguel falar dela, não lembro, sei que foi num shopping. E na volta tivemos que voltar olhando as plaquinhas. E não me recordo qual foi o lugar. Você lembra da peça? O que foi que você viu? Um show, uma peça? O que foi que você viu? Foi uma peça de teatro. Bom, e a que horas então você foi para casa desse namorado? Acredito que entre 11h30 e meia-noite. E quando que você foi avisada do que aconteceu com o André? Não sei o horário exato, mas entre 3h30 às 4h, por aí. Quem foi que te avisou? Foi a Rafaela. Quem é a Rafaela? Minha irmã. Aí quando a Rafaela te avisa, o que você faz? Eu acordei, o rapaz estava comigo e ele pegou o carro e me levou para casa. Tá. Quando você chegou na casa, o que você viu na casa? Tava todo mundo em pânico, o corpo já não estava mais lá na garagem, já tinha sido levado para o hospital e estava todo mundo desesperado, sem saber o que fazer. Você foi ao hospital? Não. Você viu a hora que a polícia chegou na casa? Estava amanhecendo, acredito que 5 da manhã. A hora que a polícia chegou? Estava amanhecendo. E nesse dia a polícia apreendeu o seu celular? Não. Nesse dia, amanheceu o dia e eu fui para a delegacia depois. E na delegacia, eles apreenderam o seu celular? Também não. Não apreenderam? Não. Nesse dia, você viu
viu alguém escondendo o celular da polícia nesse dia na casa? Não. Quando você foi depor na delegacia, você depor... Qual foi a autoridade policial que te recebeu por depoimento? Acho que o escrivão. Foi só uma pessoa que te recebeu? Sim, tem um rapaz que me recebeu, e aí ele estava no computador, e aí aí estava eu e uma advogada. Qual o nome dessa advogada? Doutora Luciene. Foi bem no início. Aí ela disse que também queria puxar depoimentos, e aí eu saí da sala, ela ficou depondo, e a gente voltou para casa. A advogada ficou depondo? Sim, ela disse que queria puxar depoimentos também, aí ela foi ouvida, eu fiquei do lado de fora. Ela prestou depoimento e, ao mesmo tempo, estava te acompanhando como advogada no caso? Sim. Essa doutora Luciene era advogada anterior de vocês? Ela era advogada da família e da igreja. Da família. Você só foi ouvida na delegacia essa vez? Não, eu fui ouvida na delegacia 3 vezes. E na segunda vez você foi ouvida por quem? Na segunda vez foi o mesmo jeito. Tava todo mundo na sala, foi bastante gente da minha família, estávamos lá embaixo, e aí chamando por nome. Ele foi um rapaz moreno, e aí, durante o meu depoimento entraram mais 3 homens. Aí eu fiquei numa sala sozinha com 4 homens. E aí durante o depoimento tinha uma máscara, um rapaz sentou em cima de uma máscara. E aí um deles falou, pô cara, você pegou minha máscara, como é que eu vou botar no meu rosto? E aí ficaram falando de pornografia, sobre pênis, vou ficar botando minha máscara no meu rosto, cheirando seu pau, como assim? E aí eu fiquei sem saber o que fazer. Eles perguntaram depois sobre questão de abuso, perguntaram se eu queria uma água, eu disse que queria água, e aí ele pegou o copo, encheu, tomou até metade, aí falou, só tem esse copo aqui, você quer beber assim mesmo? Aí eu peguei o copo da mão dele, aí eu prendi o cabelo, bebi água e prendi o cabelo, porque quando eu fico nervosa, eu arranco o cabelo. E aí ele falou, você fica muito mais bonita com o cabelo solto. Aí depois eu soltei o cabelo, fui no banheiro, voltei com o cabelo solto e continuou até o final os 4 homens. Aí os assuntos eram bem aleatórios. Falava sobre, eles me perguntavam várias coisas, conversavam aleatoriamente, depois voltavam de novo a perguntar as coisas. E foi assim o depoimento inteiro. E quando eles perguntaram sobre abuso sexual, por que você não falou nada do que tinha passado? Eu não me senti confortável para falar aquele assunto com 4 homens na sala. Nenhum momento eu fui recebida por nenhuma mulher para falar sobre isso. Eles fizeram alguma alusão à sua beleza? Eles fizeram alguma alusão? Que eu era muito bonita. Algum deles tocou em você de alguma forma? Não. Depois dessa vez, essa foi a segunda vez. Sim. Aí teve uma terceira vez. Teve uma terceira vez. Quem é que te recebeu dessa terceira algo vez? sobre o terceiro inquérito, se não me engano. Quem me recebeu, acredito que foi o delegado atual, acho que é Alain. E eu fui com um advogado. Eu sei que ele tem olho azul, não me recordo o nome dele. Antes dessa terceira vez, nessa segunda vez que você foi ouvida por 4 homens, antes disso, você chegou a ter contato com a delegada, a doutora Bárbara Lomba? Na delegacia, em alguma dessas 3 vezes que você foi, você fez contato, a doutora Bárbara Lomba esteve com você? Não, ela não esteve comigo em nenhum momento. Tá. E aí você, na terceira vez, foi ouvida pelo Alain Duarte, delegado Alain Duarte? Na terceira vez, sim. Estava só ele na sala com você ou tinha mais pessoas? Ele e o advogado. Quem é? Aí você não sabe quem era o advogado? Eu lembro o nome dele, eu lembro que ele tem olho azul. Tinha alguma psicóloga, alguma assistente social, algum profissional? Não, ninguém, só eles dois. Tá, aí voltando para casa. A sua mãe e sua avó te davam alguma recomendação para que você não ficasse sozinha com algumas pessoas da casa?
A minha mãe falava muito para não ficar sozinha com meu avô, com o Anderson. E ela falou isso só agora, nesse período, ou essa recomendação é anterior? Você tem noção do tempo dessa recomendação? Ela sempre falou isso pra mim. Antes, ela frisava muito isso. Ele faleceu em 2019, se eu não me engano, quando eu passei a ficar mocinha entre os meus 19 e 20 anos. Ela sempre falava, não fica sozinha com seu avô, toma cuidado. Ela falava bastante. E por que ela falava isso? Eu nunca entendia o porquê, até passar por uma situação com ele. E quando ela falava, eu me questionava, mas por que eu não posso ficar sozinha com o meu avô? Não dava bola. Até aconteceu um episódio com ele, e aí eu falei com ela, e aí ela brigou muito comigo. Eu falei que não é pra você ficar sozinha com seu avô, não quero ficar sozinha com ele de jeito nenhum. E qual foi o episódio? Foi um dia de domingo, nós estávamos indo para a igreja. Ele não tinha o hábito de ir cedo para a igreja, quem ia sempre no horário da manhã era minha avó. Ele ia no horário da tarde e sempre tinha um almoço na cozinha. E aí passamos em frente a uma padaria chamada Glamour. Ele gostava muito de comer empada de camarão de frango que tinha lá. Aí ele perguntou, tá com fome, quer comer? Eu falei, sim. Achei que ele fosse parar na padaria. E ele passou direto. Quando chegou em Maria Paula, de esquina tem um motel. E ele deu seta para entrar no motel. E tinha uma placa de almoço. E eu falei, não, mas a gente vai almoçar aqui? Ele, que tem um restaurante maravilhoso. Eu falei, não, mas isso aqui não é um restaurante, não quero almoçar aqui. Ele, não, mas a comida aqui é muito boa. Eu falei, não quero. Se você entrar aqui, eu vou ligar pra minha mãe. E aí nós fomos direto pra igreja e eu contei com minha mãe. E ela brigou bastante comigo. Não era pra eu ficar sozinha com ele, nem em casa, nem em carro. E aí depois desse dia, eu nunca mais fiquei sozinha com ele. Mas a sua mãe brigou com você, mas ela não contou para as outras pessoas da casa, para seu pai, para sua avó? Eu não sei. Eu não contei pra ninguém, contei só pra ela o que tinha acontecido. E por que você não contou? Não sei. Ela era a única mulher que sempre falava para tomar cuidado para não ficar sozinha com ele. Eu não contei pra ninguém, contei pra ela. Até porque nós sempre fomos muito amigas. Além desse comportamento, ele teve algum outro comportamento inadequado com você? Sim. Lá em casa era comum acabar a água, por ter muita gente. E os lugares que acabava a água por último era o quarto da Bisa, lá embaixo, e o quarto do painel, do Anderson. E aí acabou a água lá em cima, eu pedi para tomar banho lá. Também era um dia de domingo, que iríamos pro culto. Aí eu bati na porta, tava o ar bem gelado, ele sempre ficava com o ar muito gelado. Ele deixou eu tomar banho, eu fui pro banheiro. Quando tranquei a porta, quando eu terminei de tomar banho e saí, ele estava vendo filme pornô e se masturbando. E aí eu fingi que demência, passei direto pro meu quarto. Deu uns 10 minutinhos, ele subiu e tentou ficar puxando assunto, como se nada tivesse acontecido. Eu estava na cama sentada e ele ficou do meu lado. Eu levantei, fiquei no armário e ele foi pro meu lado. Eu fiquei fugindo dele no quarto e aí ele desistiu. Depois ele nunca mais tocou no assunto. Ele já entrou no seu quarto quando você estava sozinha e teve algum comportamento inadequado com você? Qual o comportamento? Ele já entrou no quarto quando eu estava sozinha, sim, mas ele ficava deitada de roupa de dormir e eu sempre me cobria e ele sentava sempre no pé da cama e ficava apertando o pé. E aí, mas como minha mãe já tinha alertado que não era para eu ficar sozinha com ele, aconteceu essas questões de ter visto ele, né, tocando as partes íntimas, eu já ficava mais alerta. Então, quando ele aparecia, eu botava o cobertor embaixo da roupa, que estava bem apertado para ele não mexer, e tentava sempre possível deixar a luz acesa. Quando ele entrava, eu acendia a luz e deixava a porta aberta para não dar espaço para acontecer nada. Você já ouviu assediar outras pessoas com esse comportamento também? Quais pessoas?
O que eu soube foi depois da morte deles, né, que foi sobre a Rafaela. Também soube da Kelly. Conta, assim, a pergunta, você já ouviu assediar outras pessoas por esse comportamento? Que você tenha visto. Você pode até falar de quem você eu o via no quarto fazendo a mesma coisa comigo. No quarto, sentado na cama com a minha mãe, apertando o pé dela. Aconteceu várias vezes de estar em casa, o telefone tocar, era minha mãe. Aí eu sabia que meu avô estava no quarto. Eu subia correndo, abria a porta e ele às vezes levantava assim, sabe? Levantava bruto, abria o armário, pegava alguma coisa, desconversava e saía do quarto. Aconteceu diversas vezes, mas estava sempre os dois sozinhos no quarto. Por que ele abria o armário quando você entrava? Para disfarçar. Desconversava, pegava às vezes um perfume, pegava às vezes uma roupa, desconversava e saía do quarto. E o que você viu? E o que você ouviu de outras meninas? Eu ouvi de outras meninas a questão da Rafaela. Eu ouvi sobre a Kelly. E também soube de um abuso da Cristiana. Então, vamos lá, a Kelly. O que você ouviu da Kelly? Sobre a Kelly, eu nunca fui muito próxima a ela, nem as meninas que ficavam no quarto dela. Então, eu soube que ele entrou no quarto dela e não me recordo se foi a força, mas não sei se ela estava sozinha no quarto, mas eu soube que ele entrou no quarto dela de noite e abusou dela. Você soube por quem? Quem te contou isso? Foi depois da morte dele. Nas conversas na própria casa, ouvi a Érica falando também sobre... Né? A pergunta é se você lembra do nome da pessoa que te contou isso. Eu soube pela Érica Dias, mas ela não entrou em detalhes. E da Rafaela? O que você soube da Rafaela? E quem te contou? A própria Rafaela, depois do acontecido, depois que foi exposto na mídia, a Rafaela disse que ela estava na cama deitada e a mãe estava na cama de cima, porque era uma treliche, era em cima e embaixo tinha uma cama de puxar. Estava deitada e aí ela sentiu uma mão na perna dela, no pé, aí a mão foi subindo para o joelho, para a coxa e colocou a mão nas partes íntimas dela. Mas ela também não entrou muito em detalhes comigo. E a Cristiana? O que você soube da Cristiana? Da Cristiana, eu soube que ele foi na casa dela, lá atrás tem um puxadinho. Primeiro assim, antes, quem é a Cristiana? Cristiana é a esposa do pastor Carlos. Ela morava na mesma casa de vocês? Morava na mesma casa que a gente. Morava na casa de trás. Uma casa anexa. Isso. E aí o pastor Carlos não estava em casa e aí ele entrou e abusou dela. Mas também não sei detalhes. Quem é que te contou isso? Quem me contou foi minha mãe. E o que aconteceu com a Cristiana depois desse ocorrido? Qual foi a reação dela? O que aconteceu com ela? Ela tentou se matar. Ela cortou os pulsos, foi para o hospital e aí depois disso ela começou a tomar remédio controlado e por diversas vezes ficava perambulando pela rua até a tarde. Inclusive, eu já fui buscar a Cristiana de carro. Eu encontrei com ela, ela estava em frente ao fórum da região oceânica, ali no Largo da Batalha, totalmente desorientada. E aí eu parei o carro, coloquei ela no carro e levei ela para casa. Você teve conhecimento de que alguém na casa dormia com martelo e facas embaixo do travesseiro? Tive conhecimento desse fato através da Michele, que a Anabel dormia com uma faca embaixo do travesseiro. E por que ela dormia com a faca embaixo do travesseiro? Ela tinha medo do meu avô, do Anderson, mas eu não sei por qual motivo. O que a sua mãe lhe falava sobre
inadequados dele em relação à sua mãe. Pode me falar mais sobre isso? Detalhar mais isso? Sempre foi muito estranho para mim, porque minha mãe nunca podia namorar quem ela queria. E eu nunca entendia isso. Eu sempre falava, mãe, a senhora tem 30 anos, por que a senhora não pode namorar com ninguém? Aí ela falava, um dia você vai entender, um dia eu te conto. E depois de acontecer tudo isso, ela estava presa já, e eu falei, mãe, e aí? A senhora já está aqui, não tem mais pra onde correr. E aí ela conversou comigo das coisas que aconteciam. E eu julgava muito minha mãe, porque na igreja as pessoas falavam muito dela, sabe? Que ela destruía casamentos, que os homens olhavam para ela. E eu julgava muito minha mãe, porque eu tinha vergonha por ser uma mulher namoradeira. Mas qual é o problema de uma mulher ser solteira e gostar de namorar? Só que eu tinha vergonha porque as pessoas falavam muito da minha mãe e eu não tinha argumentos. Eu achava que minha mãe gostava de ser namoradeira por rebeldia, sabe? Ou por querer chamar atenção de uma maneira errada. E eu nunca tinha entendido esse lado dela, que ela não podia namorar quem ela queria. Por muitas vezes eu falava, mãe, a senhora gosta desse rapaz, luta por ele, briga por ele. Ela fala, filha, mas não posso namorar com ele. E eu não entendia. E aí depois de saber da história, eu já fui muito grossa com a minha mãe, de falar que tinha vergonha de ser filha dela pelo comportamento dela. E eu lembro que uma vez eu falei assim, eu preferia ser filha de uma prostituta na rua, porque eu sei que ela tá ali porque tá trabalhando e é o trabalho dela, o jeito dela, do que ser filha de uma mulher que tá na igreja e fica aí fazendo um monte de coisa errada. Eu tenho vergonha de ser sua filha. Com 16 anos, mãe, eu perdi minha vida de idade, com 16 anos me teve. Olha que vergonha. Eu tenho vergonha de ser sua filha. As pessoas falam mal da senhora na igreja, eu não tenho nada para falar. Como é que eu vou te defender? A senhora não me dá o exemplo. E aí depois, na cadeia, ela falou pra mim assim, filha, eu não sabia mais o que fazer. Eu tentei de todas as formas chamar a atenção, porque eu não tinha como falar. Eu tentava fazer as pessoas enxergarem o que eu estava passando, mas ninguém me via. Eu era invisível para todo mundo, ninguém me escutava, eu não sabia mais o que fazer. Eu precisava chamar a atenção das pessoas. E aí eu pedi perdão por esse dia ter sido grossa com ela. E aí depois a minha amizade com minha mãe foi melhorando muito, porque eu fui entendendo. Eu sempre fui muito respeitosa. Esse dia em específico, eu passei de todos os limites. Eu nunca fui com ninguém do que eu fui com minha mãe esse dia. E depois meu pai conversou comigo, minha mãe falou pra ele veio conversar comigo. Eu fui na minha mãe, depois que eu estava mais calma, eu pedi perdão desse acontecimento. E aí depois eu conversei com ela de novo e aí eu fui entendendo que tudo que ela estava sofrendo e o que ela fazia era para tentar chamar atenção, um pedido de ajuda, de socorro, sabe? Mas eu só consegui entender isso, infelizmente, depois que ele já estava morto e depois que ela já estava presa. Você, em vários momentos do processo, foi falado que na casa existiam pessoas que eram privilegiadas e pessoas que não eram privilegiadas. Você foi apontada como sendo do grupo dos privilegiados. Você era tratada pelo pastor Anderson como privilegiada? Eu ouvi muito falar sobre isso. E as pessoas que nem então todo mundo fala que eram tratadas como privilegiados eram pessoas no qual ele tinha o intuito de abusar uma vítima. E era assim, ele dava com uma mão e tirava de outra. Ele fazia uma coisa muito ruim, permanente, e uma coisa boa para você esquecer. Então,
ele às vezes passava a mão ou fazia uma brincadeirinha boba, ou às vezes mexia a questão de dinheiro da galera, e aí no dia seguinte todo mundo ia na Parmê e esquecia do que tinha acontecido no dia anterior, ou então a gente ia passear de barco, ou ia todo mundo para o cinema. Então sempre era uma coisa muito ruim, e vai de contraponto era uma coisa boa para fazer a gente esquecer das coisas ruins que ele fazia. Você pode, em relação a privilegiados, como eu falei, eu não me sentia privilegiada. Eu tinha facilidade e abertura para falar com minha avó. Muitas meninas na casa tinham vergonha e medo de pedir alguma coisa para ela. E às vezes chegavam para mim falando: Lohane, você pode pedir para a mãe para eu ir na rua? Você pode pedir para a mãe para eu ir na casa de fulano? E eu era essa intermediadora. Eu chegava, eu falava: Xoxó, fulano quer ir para a rua, pode? Mandava um bilhetinho para pedir para ela. Então assim, eu tinha fácil acesso ao quarto dela, ao quarto do meu avô, e era mais próximo, mas não me sentia privilegiada por isso. Você pode dar o nome das outras meninas que eram consideradas privilegiadas? A Anabel, o Daniel, a Isabel, a Rafaela e o Ramon, e eu. São as pessoas que todo mundo falaram que eram os privilegiados. E dessas pessoas privilegiadas, você sabe, você já falou da Rafaela, dessas outras pessoas privilegiadas, você sabe falar algum episódio de comportamento inadequado dele com essas pessoas? A Isabel, ele olhava para a Isabel e falava que era a menina mais bonita da casa. O cabelo dela, sempre que ele passava, ele virava o rosto para olhar. Ele tinha o hábito de colocar a mão na altura da coluna, quase encostando, na lombar, quase encostando na bunda. Ele também fazia isso comigo. Ele tinha uma mania, fazia todas as meninas, dava tapa na bunda, e ele dava um beijo molhado assim na bochecha, quase perto da boca. É uma coisa que ele fazia com todas as meninas na casa, inclusive as que não eram privilegiadas. E você se lembra de algum comportamento inadequado dele na piscina da casa? Toda vez que ele entrava na piscina, todo mundo saía correndo. Ele tinha uma mania de brincar, de afogar as meninas na piscina. E nessa brincadeira de afogar, ele amarrava o biquíni parte de baixo, aí desamarrava o biquíni parte de cima, e a gente tinha medo de ficar na piscina porque ele era muito violento. E a brincadeira de afogar passava dos limites. Quando tinha alguém que ele queria punir, era na piscina que ele punia. Ele fazia a gente passar sufoco na piscina, assim, era um afogamento sério. E aí a galera que era afogada na piscina não queria mais ficar, saía e ia pro quarto. Ele tinha esse hábito feio. Ele buscava isolar vocês. Porque você falou, por exemplo, eu fui dormir na casa do meu namorado, eu saí, e ao mesmo tempo tem esse relato de isolamento, dele buscar isolar, de tratar mal, enfim, os namorados. Como é que é isso, essa relação? Esse dia que eu fui dormir na casa desse rapaz, ele não sabia, porque quem namorava tinha que estar em casa até 11 horas. Para namorar, o rapaz tinha que ser da igreja, tinha que pedir a bênção dele, não é nem do meu pai, nem da minha mãe, tinha que pedir a bênção dele. Tinha que ser da igreja das igrejas que eu frequentava. E esse dia eu esperei que eu saí, eu esperei ele sair de casa e falei: mãe, estou indo para casa do rapaz. Aí ela falou: tá bom, mas cuidado com a hora. Eu falei: não, vou dormir lá. Ela falou assim: ok, só não volta amanhã muito tarde. Aí eu esperei ele ir pra rua. Quando ele foi pra rua, eu saí de casa. Agora há pouco você falou que você era mais próxima da sua avó, você tinha mais intimidade com ela e que muitas vezes você intermediava pedidos das outras meninas. Sim. Se você era tão próxima da sua avó, por que você não contou para sua avó esses abusos que você sofreu, que você viu outras pessoas sofrer, que a sua mãe sofria? Por que você não contou isso para sua avó? Porque minha avó era muito apaixonada por ele. Muito. E eu não queria magoar minha avó. Minha avó tinha dias que ela chegava de viagem, ficava no tanque, lavando camisa por camisa dele na mão.
no tanque lavando, a camisa pegava cabide, não podia nem torcer, ele falava que quando torcia a camisa ficava amassada. Lavava as camisas, pendurava lá no cabide. Ele fazia tudo para ela. Minha avó, se ela quisesse água amarela, ele ia no mundo, buscava água amarela. Minha avó não fazia nada, tudo na vida meu avô fazia para ela. E aí eu sempre vi minha avó muito devota a ele, sabe? Sempre fazia tudo que ele queria, na hora que ele queria, do jeito que ele queria. Quando eu estava na rua, ele falava que quem mandava em casa era ela. Mas quando eu estava em casa, quem mandava em casa era ele, era o oposto. Ele gritava e todo mundo tinha que obedecer, inclusive minha avó. E pra gente era normal. Você fala dele tratar também, você nunca presenciou, nunca ouviu num episódio de agressão dele contra sua avó? Uma vez eu participei de uma discussão deles dois, foi bem séria. Eu tinha ido para São Paulo esse dia com a minha avó. Ela participou do programa do Celso Portiolli, acho que foi Domingo Legal, não me recordo. E aí a minha função era tirar foto dela com o Celso Portiolli, apenas. E aí ele me ligou, pediu para eu gravar o programa no telefone. E aí não tinha como eu pegar a câmera para tirar foto se eu estava gravando o programa. Eu pedi uma moça que estava comigo, que era da gravadora da minha avó, para tirar foto no telefone dela. E aí ela tirou a foto e eu enviei pro meu avô. E aí quando chegou em casa, ele foi me cobrar a foto. Aí eu falei, peguei a foto e enviei para ele pelo telefone, mas eu quero a foto da câmera. Eu falei, mas não tem a foto da câmera. E você foi lá pra quê? Eu falei, pra tirar a foto, e a foto tá aqui no telefone. Mas não me interessa, eu não paguei você pra isso. Ficou gritando no quarto, aí minha avó ouviu os gritos, subiu. Começou a gritar, você tá maluco? Tá achando que você é quem? Para de falar assim com a menina, olha a foto, você não queria a foto? Olha a foto aqui. Ele, cala a boca, eu não tô falando com você. E aí ele tentou me agredir, minha avó entrou na frente, ele empurrou minha avó, minha mãe chegou, começou a gritar, e meu pai também veio. Eu fiz uma maior discussão por conta da foto, que tinha que ter sido na máquina. E a foto estava no telefone. E aí ficou discutindo ele, minha avó e minha mãe, e aí ele desceu bravo pro quarto, minha avó foi atrás, eles se trancaram lá e depois eu não vi mais. Fora esse episódio, você teve algum outro episódio que você tenha escutado briga dos dois no quarto? Eu não me recordo de nenhum episódio de briga deles dois. Ele impunha castigos a vocês? Quem castigava não era ele. Ele falava, ele dava autonomia para os meninos da casa castigarem a gente. O pastor Carlos, o Misael, meu pai, o Flávio, eles que cuidavam da gente. Então ele falava, se vocês não corrigirem, vai ser do meu jeito. E aí então a gente era castigado pelos meninos. E quais eram os tipos de castigo? A gente apanhava de cinto, apanhava de sandália, ficava no quarto de castigo. E ia para a igreja por obrigação. Andava na primeira fileira, não podia nem ir no banheiro, senão brigava. Contava quantos glórias a gente dava, se levantou a mão 5 vezes, se levantou a mão 10 vezes. Era obrigado a dar glória a Deus. A punição era para a igreja também, além dos outros castigos que eu falei. Esses castigos no quarto, de deixar no quarto, como é que eram esses castigos? Teve um episódio que não me recordo o motivo, mas nós morávamos na casa de Piratininga, no condomínio. Nós estava eu, na época morava a Nilane nesse quarto, a Francine e a Lohana, e acho que a Luana também. Nós ficamos no quarto trancadas por alguns dias. E do lado de fora do quarto tinha um cadeado.
trancado pro lado de fora. A gente não podia nem sair para comer. Nosso castigo era ficar dentro do quarto trancado o dia inteiro. Aí na hora do almoço, o pastor Carlos abria a porta, colocava os pratos no chão, a gente pegava, trancava a porta de novo, a gente pegava os pratos, almoçava dentro do quarto de castigo, e aí depois botava os pratos de novo na porta, batia na porta para alguém abrir, aí eles trancavam a porta, a gente devolvia os pratos. E assim era na hora da janta, na hora do lanche, era dessa forma. Quanto o castigo mais longo desse no quarto que você se recorda durou quanto tempo? Uma semana. Trancada No quarto. Tinha banheiro? Tinha banheiro, mas a gente não saía para lugar nenhum, era só televisão e a gente lá no quarto de meninos. Como que ele tratava vocês na igreja? Como é que era o tratamento dele com vocês na igreja? Na igreja nós éramos as princesas dele. Época de Natal e Ano Novo, ele dava pra gente comprar roupa, R$200 para cada pessoa comprar roupa. E íamos pro Barra Shopping. Aí minha avó juntava dinheiro o ano todo, aí dava mais um dinheiro para cada pessoa e não podia falar para ele. Ele era responsável pelos meninos, comprar roupa dos meninos, e minha avó das meninas. E aí minha avó dava um dinheiro escondido para cada menina comprar roupa. Aí comprávamos as roupas, aí chegava em casa, a gente tinha que vestir a roupa e no quarto desfilar para ele para ter a aprovação dele. Se tivesse ruim, tinha que ir no shopping devolver a roupa. Já aconteceu dos meninos na época do balonê, comprou roupa balonê, ele falou, não queria condução, tô querendo filha piranha, vai no shopping e devolve, mas foi no cartão, não me interessa. E aí foi no shopping e teve que estornar o valor pro cartão. E trocar roupa, porque nessa loja que elas compraram não tinha roupa abaixo do joelho. E aí a gente só usava a roupa se fosse autorizada por ele. E aí quando chegamos na igreja, ele falava, olha ali minha filha, que roupa linda. Olha ali, o que é minha filha? Olha que linda, papai que deu, papai que comprou. Só que não era, quem comprava tudo para as meninas era minha avó. E aí ele entrava na Zara, comprava roupa na Diesel, saía com bolsas e bolsas de roupa, e a gente às vezes tinha que comprar sapato na de Santini, contando todos os centavos. E se pedisse R$1 para ele a mais, ele era... Eu entendi. Quem que entrava na Zara? Ele entrava na Zara, comprava terno para ele, comprava roupa na calça na Diesel, e a gente tinha que às vezes comprar roupa na C&A, na Renner, contando as moedinhas, sabe? Porque a roupa, nós tínhamos que comprar, era 2 roupas, uma roupa para o Natal e uma roupa para o Ano Novo. Aí comprávamos sapatos do Natal também do Ano Novo, com R$200. Não tem como, não tem como. Aí às vezes minha avó dava mais R$1.000, às vezes dava R$1.500 dentro do bilhete que ela estava financeiramente. E aí a gente comprava mais coisas. E por que a sua avó dava esse dinheiro escondido? Você sabe explicar? Eu nunca soube, mas ela sempre falava que não era para falar para ele. Quando ele descobria essas permissões dela, essas coisas que ela fazia, como que ele tratava ela? O que ele falava? Ele falava, nem já dei dinheiro para ela, o dinheiro é seu, é para você gastar. Aí ela falava, o dinheiro é meu, eu gasto como quiser, quando eu morrer vai ficar tudo aí. Eu não ligo, eu gasto tudo que eu tenho para as minhas filhas, eu quero ver minhas filhas bem. Ele ficava bravo, não queria que ela gastasse dinheiro com a gente. Então, quem é que tinha a voz ativa? Era ela ou era ele, no final? Era ele. No depoimento seu, você disse que na casa era normal as mulheres servirem aos homens. Como é que era isso, as mulheres servirem aos homens? Ele às vezes chegava da rua, aí falava, estou com fome, quero jantar. Quem costumava fazer comida para ele quando o tia Nenha não estava lá era a Marzi. Marzi já cozinhou muito para ele, a mãe também cozinhava muito para ele. Eu não sabia fazer comida nessa época. Eu lembro que a Michelle também chegou um pedido de cozinhar para ele. E...
Não lavava roupa, não varria o chão. Só as meninas, assim, o meu pai fazia muita coisa na parte externa da casa. O pastor Carlos tinha a casa dele lá fora, mas tinha escala que as meninas tinham que arrumar a casa. Tinha alguns meninos que não moram mais conosco, que faziam a parte braçal, cortar a grama, essas coisas, mas a parte doméstica de lavar roupa, fazer comida, lavar roupa, eram só as mulheres. Os homens faziam só assim, o pesado. E você falou que a sua avó chegava em casa, você acabou de falar que ela chegava em casa e ia lavar a roupa. A sua avó já era pastora, já era cantora, já era deputada, quando ela chegava em casa e ia lavar a roupa dele? Sim, não, já exercia essas três funções. Às vezes chegava de uma viagem de quinta-feira cansada, o colarinho das camisas dele ficava muito amarelo. Ela ia pro tanque, esquentava a água, pegava o vênus, deixava de molho na água quente, depois pegava a escova, esfregava uma por uma, até ficar branco e colocava depois para estender. Ela já era pastora, cantora e deputada. Mas ela fazia isso porque ela queria, por exigência dele? Eu não sei, ela sempre foi assim. Nunca perguntei por que ela fazia. Esses comportamentos inadequados com você levaram você a ter alguma relação diferenciada com seu próprio pai? Sim. Depois que ele queria almoçar no motel e tudo mais, eu comecei a ficar desconfiada do meu pai, com medo do meu pai. E nesse período já estava mocinha, uma mulher, já tinha um corpo bonito, e a Rafaela jogava futebol, então ela ficava muito de top. Eu falava, Rafaela, meu pai está no quarto, bota uma roupa, não fica assim. Ela falava, Lorena, meu pai. E eu acho que eu conversei com minha mãe, não lembro com quem eu conversei, que eu tinha medo do meu pai, tinha medo de ficar perto do meu pai, às vezes, de roupa de dormir, com medo dele, por ser homem, de ter maldade comigo. E aí durante muito tempo, eu fiquei receosa. Se meu pai entrasse no quarto, eu me cobria, eu não ficava nem de top na frente do meu pai, não gostava de ficar de biquíni na frente do meu pai, achando que meu avô me vê como mulher, meu pai também me vê. E aí eu gostava, aí eu falei pra minha mãe, sim, ela falou pro meu pai, aí ele me chamou e falou, minha filha, eu nunca vou encostar em você, eu nunca vou fazer nada com você, primeiro porque eu te amo, segundo porque eu sou o teu pai, e terceiro porque eu sou um homem de caráter e de respeito, eu nunca fiz mal a mulher alguma e nunca, em hipótese alguma, vou fazer com você. Você não precisa ter medo de mim, eu sou o teu pai, a minha função aqui, quando eu estiver vivo, é te proteger, te manter segura. E aí eu pedi perdão para ele por desconfiar dele disso, e aí depois ficou tudo bem. Seu pai alguma vez teve comportamento inadequado? Meu pai nunca teve nenhum comportamento estranho. Você soube de algum comportamento inadequado dele com a sua irmã Rayane? Meu pai André? Do pastor André? Soube de uma história em Brasília, eu acho. Que ele entrou no quarto dela, o marido dela não estava, ele entrou no quarto dela, acho que ela estava dormindo, mas não sei detalhes. O pastor Anderson levava os amigos dele
outros pastores para o convívio interno da casa, para dentro da casa? Ele estava assim, ele tinha o hábito de convidar muitos pastores para frequentar a casa e a gente não podia levar nenhum amigo. Teve várias situações de convidar pessoas para ir na casa e ele expulsava porque não queria vagabundo dentro de casa. Se o rapaz tivesse brinco, era vagabundo, não podia. Se não fosse da igreja, era vagabundo, não podia. As únicas pessoas que podiam frequentar a casa no círculo de amizade era do pastor. E você presenciou ou soube de algum comportamento inadequado de algum desses pastores com você ou com alguma menina da casa? Teve um pastor, o nome dele era Abílio Santana. Como é que era o nome dele? Abílio Santana. Ele chamava minha mãe de, acho que era Índia, falava que ela era muito bonita. E eu tinha um quarto que tinha muitas bonecas. Aí teve uma manhã que eu acordei, ele jogou minhas bonecas todas pela janela. Aí eu falei, mãe, mas por que minhas bonecas estão na janela? Eu catei tudo. Aí ele falou que era do diabo, que boneca era coisa do diabo. E que... Como é que eu posso explicar? Que ele falou que os demônios entrariam na boneca, que não podia ter boneca, sabe? E aí eu falei, mãe, mas não posso ter boneca? Ele falou, pode. Meu irmão falou, pode, deixa ele pra lá, essa coisa, ele é maluco, não liga muito pra ele não. E quando a gente foi ficando mais velha, sempre que a gente passava, ele falava, você aqui vai casar com meu filho. Não, quantos anos você tem? Tem 18 já? Aqui, Anderson, tem 18 já, tem que arrumar um marido pra ela, Anderson. Aqui, e você daria, Anderson, qual é a idade dela? E ele ficava sempre falando que tinha que casar com, acho que é Misraim, o nome do filho dele. Casar com os filhos dele, que teria que arrumar um namorado, até um namorado parlamentar para casar com alguma filha nossa com alguma filha dele, e aconteceu isso algumas vezes já, né? Quando ele estava lá na casa. Esse pastor teve algum comportamento, esse pastor que você falou, Abílio Santana, ele teve algum comportamento inadequado com a sua mãe? Ele praticou algum tipo de comportamento inadequado com a sua mãe? Não me recordo. Quando ele ia para casa, ele dormia onde? No quarto, mesmo da minha mãe e meus irmãos. Ele dormia no quarto de vocês? Sim. Aí vocês ficavam no quarto? Não, nós saíamos do quarto, nós dormíamos no quarto da minha avó. Sempre tinha uma cama do lado do quarto da minha avó de casal. E colocava o colchão no chão, minha mãe dormia na cama e a gente dormia no chão. A que você atribui o fato do pastor ter tanto poder em relação à vida da sua avó e da casa? É subjetiva, né, Lívia? Que ela atribui, mas enfim. Eu não, desculpa, eu não. Tá? Só para a senhora poder formular essas coisas subjetivas, não vou facilitar, por favor. Por que o pastor antes tinha tanto poder sobre a sua vida, sobre a vida da sua avó e de todas as outras pessoas? Ele era o dono da casa, a casa era dele, nós éramos apenas as marionetes da casa. Ele mandava, nós obedecíamos. A gente era normal, não sei explicar por que ele tinha poder sobre todo mundo. Sempre foi assim. Ele mandava, ele dava a ordem pros abaixo dele, os de abaixo dele davam a ordem pra gente, era uma escala, sabe? Sempre foi assim, não sei explicar por que era dessa forma. A casa que vocês moravam, ela estava no nome dele? Ele tinha a posse da casa que vocês moravam? Que nós moramos hoje? O documento da casa que vocês moravam estava no nome dele? Não. Para ver a estrutura? A casa está no nome do Carlos Werneck. Como é que a senhora está? Porque recentemente ele foi cobrar da gente IPTU, se a gente não fosse pagar, inclusive da senhora viu a documentação, o nome de quem está? Do imóvel? Eu acho que a pergunta da doutora é errada. A minha pergunta é em nome de quem que a casa está? A casa está no nome do Carlos Werneck. Registrada o nome dele? Ele financiou esse documento? Sim, ele financiou. Eu acho que está até no 479. Estou perguntando para ela, desculpa, eu estou falando. Está no processo, se ela tem conhecimento, é uma coisa diferente.
Cátia. Você trabalhava na igreja fazendo o quê? Eu trabalhava como fotógrafa da igreja. E durante um período trabalhei sozinha como fotógrafa, depois eu ensinei a função para a Marzi. Ela me ajudava muito na fotografia da igreja. Você, no disco que você gravou, né, para a defesa, você falou que sentia nojo do Anderson. Por que você sentia nojo dele? Ele usava um perfume que era Chewing Chewing, e ele dava um beijo molhado que ficava um cheiro forte de baba. E sempre quando ele vinha, sentia aquele cheiro daquele perfume e sabia que ele ia dar aquele beijo pedido. E aí eu tinha nojo, não conseguia ficar perto dele porque aquele cheiro era muito forte. Você já viu o Anderson, soube dele praticar algum abuso contra a Marzi? Eu vi uma vez ele jogar o prato de comida dela na pia. Esse eu não vi, mas eu soube que ele brigou com ela uma vez no estacionamento da igreja. Mas esse do miojo, ela estava comendo miojo e aí chegou da rua, ela eu e mais sentada. Ela gostava muito de tomar Coca-Cola. Acho que já eram 11 horas. Por que você está comendo miojo? Aí ela falava que eu não jantei. Não, mas o horário de janta não é 11 horas, é 10 horas. Não, mas eu não estava em casa, o problema é seu. Ele pegou o prato de miojo dela, jurou na pia, agora você vai dormir com fome, para você aprender. E amanhã vem comer no horário que é da janta. Ela subiu pro quarto, eu fui pro meu. Você soube de algum abuso de conotação sexual contra ela? Não, nunca soube. Quando ele a humilhava em público, o que a sua avó fazia? Eu não fazia nada. Sua avó via ele a humilhando em público e não fazia nada? Ela ficava quieta. Quando acontecia dele expulsar, às vezes, alguém de casa, que ela deixava levar e falava, Xojó, a senhora deixou trazer, ela não ia fazer nada. Ela falava, infelizmente, não posso fazer nada. E ficava quieta. A gente ficava bem, as meninas ficavam chateadas com ela, por ela baixar a cabeça para ele. Ficava quieta, não falava nada. Você sabe de algum episódio entre o Anderson e o namorado da sua mãe que tenha ocorrido em um hospital? Sim, eu estava presente. Se eu não me engano, foi o Anderson Rangel. Minha mãe estava internada, tá? Não, acho que foi o CNH, CHN, não sei. E aí é o quê? É um hospital aqui perto, um hospital particular, Gardene. Estava internada lá. E aí chegou esse Anderson Rangel, minha mãe chamava ele de Umi. Aí depois o meu avô chegou, perguntou, o que esse vagabundo está fazendo aqui nesse hospital? Aí ele falou, vagabundo não, rapaz, me respeita. Sou namorado da sua filha. Não, não é não. Aí começou a discutir os dois. Aí ele deu um soco, o Anderson, meu avô, deu um soco no Anderson Rangel. Aí chegaram a enfermeira e falou, pastor, você não pode fazer isso. Então tira esse rapaz daqui, se acalma, você é um pastor, você tem enfermeiras, não faz isso. E aí minha mãe chamou o Anderson Rangel para conversar, pediu para ele ir embora. Aí ele falou, é um absurdo, Simone, você deixar esse cara fazer aquele sexo sua vida. Seu namorado, eu tenho que estar aqui com você, você está doente. Ela falou, não, por favor, não quero que tenha briga. Deixa pra lá, depois eu vejo com ele, vai embora. Às vezes discutiram bem esse dia no corredor do hospital. E por que sua mãe se submetia a ele? Nunca entendi o porquê. Minha mãe nunca ficava com ninguém que ela realmente tinha interesse. Ela só namorava com pessoas que ele quisesse que ela namorasse. Como era o tratamento dele com ela quando ela quando a sua mãe estava em tratamento do câncer? Como que ele tratava ela? Eu sempre vi meu avô muito carinhoso com a minha mãe. Tudo que ela precisava, de dinheiro, de remédio, ela pedia.
E ele dava. Quando tinha que ir para São Paulo, meu pai ia dirigindo, ele pagava. Quais eram as atividades da sua avó na igreja? Minha avó chegava de manhã, o culto da manhã, se não me engano, começava às 9 da manhã. O culto da manhã e o culto da noite. Aí ela chegava cedo pro culto da manhã e ficava até 10 horas quando acabava o culto. E aí, nos intervalos do culto, ela fazia gabinete. E ela ficava o dia inteiro atendendo as pessoas na igreja. O dia inteiro é o quê? Que hora que ela chegava? Ela chegava às 9 horas da manhã, fazia o culto acabava meio-dia, 11h30, meio-dia, aí tinha um almoço na igreja, depois do almoço ela subia para a sala dela, ficava atendendo, e o culto da noite começava às 6h30, 7 horas. E ela parava os atendimentos de gabinete para se arrumar para o culto, e descia para o culto para ver obreiro, ver escala, ver essas coisas. Ela que montava a escala dos cultos. Era comum na casa outras pessoas usarem o celular da Flor de Lis? Sim, muito comum. Você usava o celular da sua avó? Já usei bastante para fazer foto, para entrar nas redes sociais. O telefone dela era de linha, né? Era de conta, então a gente falava no telefone a noite toda. Ela nunca se importou, não tinha senha. Tinha senha, mas era 5593, todo mundo sabia a senha. Todas as crianças ficavam jogando joguinho. Era bem comum. Ela gostava de ficar no iPad. O telefone para ela nunca foi algo pessoal, todo mundo tinha acesso. Sua avó participava da gestão financeira das igrejas? Não. Quem participava da gestão financeira era meu avô, Israel. Aí quando ele foi eleito vereador, meu pai começou a aprender um pouco desse ofício e participar um pouco mais de tesouraria na igreja. Mas quem decidia era meu avô e Israel. Você já presenciou algum atrito entre eles em função dessa questão financeira? Já presenciei uma briga na casa, meu avô, Misael, tem uma varanda, ele estava com a discussão entre meu avô e Misael, mas um xingamento, aí meu pai segurou meu avô assim no muro, o meu avô mordeu assim o ombro do meu pai, até sangrou um pouco, e aí chegou a Luana gritando, aí meu avô falou assim, você é uma cobra, você vai devolver o dinheiro que você pegou, você vai ser uma cobra maior ainda. Eu consegui sair do meu pai, por baixo do braço do meu pai. A Bisa estava subindo para o quarto do Misael, me dava para o quarto dele lá no alto. A Bisa foi na frente e aí tacou até uma cadeira branca de plástico. Tacou a cadeira que parou na Bisa, aí a Bisa se machucou toda, foi a maior discussão esse dia. Quem é a Bisa? A Bisa avó, a Calmosina, a mãe da minha avó Rodrigues. Existiam diferenças políticas entre eles na escolha das candidaturas, enfim, das escolhas políticas do grupo. Tudo que era feito relacionado à política ele decidia meu avô. Se alguém fosse vir vereador, só viria se ele escolhesse, se ele decidisse. Misael queria vir como prefeito. Não foi a outra. Misael queria vir como prefeito. E ele deixou, falou que quem iria vir como prefeito seria ele ou o Luciano. E aí Quem é o Luciano? Luciano, esposo da Gleice. Qual a função desse Luciano? O que ele fazia? Que era ele? Eu acredito que ele era assessor parlamentar na época. E ele era também um pastor da igreja. Então, a discussão era se a escolha seria entre pastor, Luciano e Israel. É. Quem é que
economicamente, financeiramente, o gabinete do Misael? Meu avô. Qual era... O que o Misael falava em relação a isso? Até onde eu sei, Misael nunca falou nada. O meu avô dividia o salário do Misael. E aí, Carlos recebia um salário, meu pai recebia um salário e o Misael recebia o salário do salário do Misael. E Misael, eu fui nomeada, não era só parlamentar, mas eu fui nomeada em um cargo baixo na Secretaria de Álcool e Drogas de São Gonçalo. E nessa época eu trabalhava, eu ficava na função da família de levar na escola as crianças, de Niterói para São Gonçalo. Aí eu ia em casa, pegava as crianças de carro, deixava na escola, no Força Máxima, no centro de São Gonçalo. De lá ia para o trabalho. Chegava lá nessa secretaria. Porque olha só, a gente está se estendendo demais no depoimento, né? A gente vai ter que hoje. Eu vou procurar mais. Na verdade, a gente já se estendeu. Eu já contei várias perguntas, mas eu vou procurar ser mais concisa. Mas para eu responder mais objetivamente, porque ela está se estendendo bastante nas respostas, então se a senhora não vai ser mais objetiva, a senhora corta quando ela tiver acabado de responder o que a senhora dá corte, então a gente vai além demais. Ela deixou até agora, mas aí tá bom, excessivo, doutora. Tá, sim, Misael, ele nomeava a gente de acordo com o meu avô. E eu fui nomeada como subsecretária, ganhava um salário de 9 mil. Só que o Misael queria que eu ficasse com o salário que eu tinha anteriormente, uma função mais abaixo, que era de 1.200. E quem estava como subsecretário era o Luan. E o Luan saiu, aí eu perguntei pro Luan por que ele não queria ficar, ele falou que o Luan é um vagabundo, é um safado. Eu ganhava 5 mil. 5 mil? Minto. Eu ganhava 2.500. Eu tô indo embora para os Estados Unidos porque meu filho é autista, eu vou cuidar do meu filho. Cuidado com esse safado para ele não te enganar. Aí eu fui e falei, Misael, eu não vou ficar se não for o mesmo salário que o Luan tem. Aí ele falou, fica só esse mês, que você não pode se demitir, eu vou te exonerar. Aí eu me exoneraram, peguei salário de 9 mil, fui com o meu pai no banco, Itaú, São Gonçalo, fui na boca do caixa, tive que sacar o dinheiro na boca do caixa, peguei o dinheiro, dei na mão do Misael. Aí o Misael recolhia o dinheiro de todo mundo e dava na mão do meu avô. Quando você saiu, né, eu sei que foi legal, hoje você sai achar. A gente viu nas mensagens, nos áudios, inclusive a própria mídia também falou, você falou, você demonstrou insatisfação nessa saída, também com a sua avó, disse inclusive que a sua avó era responsável, que a sua avó estava sendo doutora. Qual é a pergunta? A pergunta é por que você teve essa insatisfação também com a sua avó nesse episódio? Porque eu conversei com minha avó, que queriam que eu ficasse só com R$1.200, sendo que o salário era de 9 mil. Eles disseram que não tinha dinheiro para me pagar. Eu falei, tem, é 9 mil reais. Aí ela falou, mas eu não posso fazer nada. E eu fiquei chateada, porque ela podia falar com ele para intervir, e eu fui na minha mãe, se não me engano eu fui pelo WhatsApp, conversei com minha mãe, e eu falei que minha avó era tão corrupta quanto meu avô por não fazer nada, por não poder intervir nessa situação. Depois da morte do pastor, o Misael e o grupo dele fizeram alguma prestação financeira, prestação de conta da família sobre o dinheiro que estava sob a administração deles? Não, nunca. Você, no episódio da morte, nos dias seguintes, você escondeu, destruiu
telefones, ou seja, subiu com telefones do teu avô, do teu tio, da tua avó, você destruiu o telefone, escondeu o telefone? Não, nunca fiz isso. Você não pegou nenhum telefone? Você, nesse processo, você ficou de posse de algum desses telefones? Do Flávio, da sua avó, do seu avô? No dia que meu avô morreu, eu vi depois de manhã, e no telefone da minha avó eu consegui falar com alguns pastores do que tinha acontecido, da morte do meu avô. Aí eu retornei para casa, deixei o telefone com ela, estava na cama já muito dopada, mas eu não tive posse do telefone do meu avô e nem do Flávio. Você participou de alguma reunião com a Marzi, a Flor de Lis e o pastor Anderson, onde a Marzi tenha falado com ele sobre o plano dela de morte? Não. Você conhecia a história da Marzi antes dela chegar na casa? Da história da infância, da adolescência dela? Sim, ela passou por abuso sexual na infância dela. E o que mais você sabia? Eu só sei disso, mas ela nunca entrou em detalhes. Ela falou que ela sofria muito com os tios dela. Como é que é a Marzi? Ela passou por abuso sexual, se não me engano, com um tio dela, mas ela nunca entrou muito em detalhes. Você se dava com o Lucas? Nunca me dei com o Lucas, não. Por que você não se dava com o Lucas? No período que ele começou a trabalhar com a Regiane, ela começou a reclamar muito que ele roubava a loja dela, reclamava com a minha avó que pegava dinheiro, minha avó devolvia dinheiro para ela. E aí teve um episódio que ele fugiu de casa. Ele era menor de idade, eu fui atrás dele, minha avó estava viajando, eu fui atrás dele, ele foi para a oficina. A pergunta é por que não gostava? E eu chamei a polícia para ele. Oi? A pergunta é por que ela não gostava dele? A pergunta é porque ela não se dava com ele. É porque ela estava da região. Então, por esse motivo, porque eu chamei a polícia para ele. Eu chamei a polícia para ele na oficina da Regiane, porque ele tinha 17 anos, ele fugiu de casa. Minha avó estava viajando. E aí chegou a polícia, a Regiane começou a gritar. A senhora não gostava dele, porque ela teve que chamar a polícia, é isso? Eu não gostava dele porque quando ele começou a trabalhar na Regiane, ele começou a se envolver com outras coisas erradas no tráfico. Bom. E eu não achava correto. Mas o motivo de chamar a polícia para ele, eu não entendi. Eu chamei a polícia para ele, que tinha 17 anos, ele já estava sendo envolvido com coisas de tráfico e fugiu de casa. Tudo que ele fizesse, minha avó responderia. Minha avó não estava em casa esse dia, estava viajando. E aí eu chamei a polícia justamente por esse motivo, porque a Regiane estava brigando na oficina dela, um menor de idade que estava fugindo de casa. E o que ele fizesse fora de casa, minha avó seria a responsável por ele, não seria a Regiane. Eu chamei a polícia, que ele disse que ia me matar. Já respondeu? Eu chamei a polícia e ele ficou bravo desde então. Dona Lohane, deixa eu só pedir uma coisa para a senhora, doutora, talvez pudesse ter pedido, quando eu não percebi, mas já que ela não pediu, eu preciso que a senhora seja mais objetiva, porque a senhora está falando muita coisa, né? Tem muitas histórias. Falta 3 perguntas, né? Com muitos anos de convivência na casa, todo mundo for contar aqui, a gente vai ficar aqui 1 ano e não vai acabar o juízo. Então, eu preciso que seja mais objetiva, tá, doutora, por favor? A senhora responde diretamente a pergunta. Eu não gostava do Lucas por isso. O Lucas... desculpa. Assim, objetivamente. O Lucas já te fez ameaças na sua vida? Te fez alguma ameaça? Disse que me mataria. Por conta desse episódio? Sim, daria um tiro na cabeça. Você participou da jogada de algum artefato na casa da Regiane? Não, nunca. Não sei onde ela mora. Você não... Ela... Você... Deixa eu falar. Você já arranhou um carro na oficina da Regiane? Nunca. Por que ela lhe faz essa acusação? Ela chama de perguntar para a Regiane, ela vai tirar uma conclusão subjetiva e eu decidi a pergunta. Você não arranhou o carro? Nunca fiz. A Regiane, antes do crime, ela frequentava a casa de vocês? Ela foi lá em casa 3 vezes, foi muito. A
A Regiane conhecia o pastor Anderson? Não, nunca teve contato com meu avô. Tá bom, então. Doutor Rodrigo tem perguntas? Doutora Daniela? Vou pegar aqui para o doutor o microfone. Cuidado. Boa noite, Lohane. Boa noite. Lohane, você mencionou durante o seu depoimento que na casa tinha uma escala, que as pessoas tinham atividades na casa, né? Você sabe dizer quais eram as atividades da sua mãe na casa? A função da minha mãe era fazer a compra do mês. Só isso? E cozinhava para minha avó e meu avô de vez em quando. Tá. Na ausência dos seus avós, né, da Florgelipe e do Anderson, quem que ficava responsável pela casa? Pastor Carlos. Tá. E você, quais as atividades que você exercia na casa? Na igreja você falou que era fotógrafa, e na casa? Na casa eu fazia parte da escala da cozinha. Mesmo não sabendo cozinhar, eu ficava na cozinha e eles me ajudavam a cozinhar. Tinha a escala de arrumar a sala, os corredores, tinha escala para tudo. Alguém na casa não tinha nenhuma atividade? Não, todo mundo tinha atividade. Era comum a sua mãe e os filhos dela dormirem até 1h da tarde, meio-dia? Sim e não. Você pode explicar? Posso? Permite? Eu fazia as tarefas de madrugada. A Rafaela também tinha esse hábito. Eu sabia que na manhã seguinte eu estaria arrumando a sala, então eu pegava a sala, eu dava um geralzão à noite, de manhã tinha que acordar 8 horas da manhã para arrumar a sala. Acordava, a sala estava limpa, eu voltava a dormir. Eu acordava meio-dia depois. Entendi. Os seus pais, André e Simone, eles tinham um bom relacionamento? Sempre tiveram, eram muito amigos. O pastor Anderson, ele ficava com seu pai por conta do relacionamento da sua mãe? Nunca vi. Que você tenha recordação, qual o relacionamento que o pastor mais implicou que sua mãe teve com uma outra pessoa? O que mais implicou, teve o Anderson Rangel, teve um que era de Diego Pérez, e ele implicou também muito com o Marcos. Essas implicâncias, só com o Anderson Rangel que chegou a registrar ou teve mais alguém? Só com o Anderson Rangel. Tem mais, obrigada. O MP tem perguntas? Sim, peraí. Boa noite, Lohane. Quando a senhora se refere a pai e mãe, a senhora está falando da acusada Simone e do acusado André, que estão sentados aqui? Sim. Tá certo. A senhora falou de certa conduta policial inadequada que teria impedido a senhora prestar declarações sobre abuso em sede policial. Foi isso? A autoridade policial, naquele momento do inquérito, era a doutora Bárbara Lomba, uma mulher. A senhora pensou em algum momento em narrar para ela essas condutas policiais? Esse dia ela estava na sala com a minha avó, aos gritos. Ah, então a senhora não se sentiu à vontade? Não, estava aos gritos. Por que a senhora não disse para a doutora Bárbara? Porque eu não disse nada para ela, porque ela estava na sala ao lado com a minha avó gritando, tomando depoimentos da minha avó. Eu saí antes da minha avó continuou na sala durante muito tempo, depois que eu saí do meu depoimento. Mas a senhora foi mais de uma vez à delegacia? E nenhuma... Não, eu quero saber... Peraí, é diferente. Não, é diferente. A senhora perguntou se a doutora Bárbara Lomba tinha tido contato com ela. Essa pergunta que a senhora fez. A senhora não fez essa pergunta, não. A primeira vez eu fui na sexta para sábado de manhã, com uma advogada. Foi um escrivão que me atendeu. Nada aconteceu. Na segunda vez foram 4 pessoas que estavam na sala. Aconteceu isso comigo. A Bárbara Lomba estava com minha avó tomando depoimento dela, na segunda. A terceira vez já era o Alan. Ela já não estava mais lá. Nessa segunda vez a senhora não estava acompanhada de uma advogada? Não. Não? Nenhuma advogada, só eu. No seu tempo de declaração, a presença da advogada não reflete a realidade? A primeira, sim. Ah, tá. Primeira vez que estava na delegacia, sim. Tá. Tiane Diniz.
A senhora foi ouvida no Conselho Tutelar de Niterói sobre, perguntada se existia abusos dentro da casa? A senhora foi ouvida sobre isso no Conselho Tutelar de Niterói? Não que eu me recorde. 2020. Sobre abusos no contexto tutelar de Niterói? Exatamente. Não me recordo. Não, dia 3 de setembro de 2020. Não me recordo. Não? Eu vou pedir para ele, por favor. Tá na página do apenso, só quero saber. Só uma questão, Excelência. Essa declaração pode ser lida por Vossa Excelência. Não faz menos, ela prestou por 24 anos. Não, mas não envolve nenhuma criança ou adolescente. Nossa, é sigiloso, não vai ser. Não é o processo. Tá. E a declaração pode ser lida em privado, em particular, e verificar que não há o nome de nenhuma criança ou adolescente. Mas deixa eu ver. Pode ver. Envolver crianças e adolescentes. Eu espero que o audiência que faz menção e ela é mais tarde. Eu todos os documentos porque crianças de apeso sigiloso para que eu vou permitir pelo seguinte, aqui é um termo, doutor, um instantinho eu estou falando, tem um termo de declaração junto ao Conselho Tutelar de Niterói, só que é um termo da depoente, maior de idade já à época, não faz menção a nenhuma menor de idade, então eu vou permitir a exibição. As coisas que a gente não está não. Vou botar a público. Vou deixar os senhores fazerem menção. Mas botar aqui no telão, vou botar. A gente não vai exibir no telão, só vou falar. Fica à vontade. A defesa aceita do telão, aceita. Tá bom. Então, tem uma declaração assinada pela senhora aqui, no dia 3 de setembro de 2020. A senhora se recorda que foi ao Conselho Tutelar? Não. Não me recordo. Não autorizei a utilização. Diz aqui no termo, assinado pela senhora, que a senhora estava na presença da psicóloga Sheila, da equipe técnica do Conselho Tutelar. A senhora se recorda? Em que ano, doutora? 3 de setembro de 2020. A senhora não lembra? Não me recordo. Eu vou então esperar que ela disse se em algum momento declarou isso. Lohane de Oliveira declara que a mídia está mentindo, principalmente em relação a abusos cometidos por parte do avô pastor Anderson. Nem ela ou as irmãs foram molestadas. Que o mesmo sempre foi respeitoso por as crianças, adolescentes e adultos na casa. Que nunca ficou sabendo de nada em relação à exploração infantil. Anderson não deixava ninguém transitar na casa com roupa de banho, que só podia ser usada na piscina, pois tem idosos, crianças, adolescentes e adultos na casa. Esse pedaço você se recorda? Não me recordo desse depoimento. Não. Tem um outro pedaço. Coisa do que eu vou cansar. Lohane é responsável pelo translado das crianças na casa, da casa para a escola, compras e arrumação. Disse que tinha realmente uma geladeira no quarto de pão de lis, onde tinha um controle sobre frutas, iogurte, leite, biscoito e demais alimentos. Que se deixar sob o acesso dos maiores, acabava muito rápido e não seria destinado aos pequenos. Lohane continua fazendo compras, as crianças não estão estudando devido à Covid, a mesma fica à disposição para atender a família, porque já é maior de idade, tem CNH, finaliza dizendo que espera que a Polícia Civil devolva os documentos apreendidos que pertencem aos infantes, pois deve não tê-los em mão. E ao final tem a sua assinatura, Lohane. Por favor, oficial de justiça, pode levar o computador ali exclusivamente para ela ver a assinatura dela?
Sim, é minha assinatura, mas eu não me recordo desse dia especificamente. Tá bom. Obrigada. A senhora conhece Paula Barros? Sim, Ela é o que da senhora? Vida? amiga. Ela morou na sua casa? Nunca. Não. A gente ouviu algumas declarações aqui no sentido dela produzir depoimentos simulados. Ela já fez isso com a senhora? Desculpa, eu queria depoimento simulado. Sentar na frente da pessoa, fingir que é uma delegada, pedir para a pessoa prestar declaração e se a declaração estiver errada, falar, não, essa parte você não pode falar. Eu nunca fiz isso. Não. A senhora já fazendo com alguém? Nunca presenciei nada com ninguém. Tá certo. A senhora falou aqui sobre uma situação de abuso da Cristiana. As filhas dela foram ouvidas ontem aqui e não narraram nada. A senhora sabe se elas tinham conhecimento desse Não caso? sei. Não, tá. Que além da senhora, alguém viu na casa que crianças dormiam com faca e martelo embaixo do travesseiro? Eu não vi. Eu disse aqui que eu soube através da Michelle. Tá. Quando que a senhora soube? Depois do falecimento do pastor. Logo depois? Não, agora é recente. Tá. A senhora saiu da casa enquanto estava acontecendo a busca e a apreensão pela Polícia Civil? Sim. Saiu pra quê? Pra fazer o quê? Bom, tem que ser um pouco extensa. Eu sempre tive ansiedade, pânico, e era comum sair de casa, meu pai já foi me buscar na rua várias vezes. Nesse dia a polícia foi muito rude, estavam gritando muito, estavam muito armados, e eu saí de casa e fui à praia. Como que a senhora saiu da praia? Eu saí pela rua de trás, eu ia de carro com a Caravan, estava com a chave do carro e a carteira. A Caravan deu com a MC, que eu deixei ela estacionada embaixo na rua, peguei o mototáxi e fui pra praia. Tá. A relato, e aí a senhora ficou quanto tempo na praia? Acredito que de 10 a 15 minutos. Tá. A senhora foi lá para um motivo específico? Fui porque eu tava muito nervosa. Tá, pode continuar. Como eu falei, a ida da polícia lá me deixou muito nervosa, a questão de ansiedade, de pânico. Eu fui na praia, fiquei lá, depois voltei pra casa no mesmo trajeto que eu fiz. Tá. A senhora sabe, tem conhecimento que o modo que levou a senhora foi ouvido já no processo, né? Sem conhecimento. Tá. Qual foi a praia que a senhora foi? Piratininga. Tá. A senhora falou pra ele que estava com um pouco de pressa? Nunca falei isso pra ele. Se os doutores querem que eu equipe o depoimento, eu posso fazer menção ao depoimento do mototaxista já da delegacia Matheus. Posso? Tá. Ele diz aqui, desculpa que eu estou tentando que ao chegar no local, parou sua moto no ponto final do ônibus 339, a mulher desceu e lhe pediu para aguardar por 5 minutos, pois ela ia retornar com ele. A senhora confirma que falou isso com o mototaxista? Eu retornaria com ele, sim. Mas em 5 minutos? Não, 5 minutos não. Aí ele disse que te aguardaria. Disse o seguinte, que a senhora foi correndo em direção às pedras que dividem o praião da prainha de Piratininga, que achou estranho a senhora sair correndo e ficou acompanhando para onde a senhora ia. Que a senhora correu para o lado das pedras, no lado da prainha, descendo da calçada, entrando na areia, em direção ao mar. Mas não sabe exatamente o que fez. A senhora fez isso aqui que está narrando? Em direção à pedra, tem um caminho que é pra prainha, eu fiquei ali realmente em direção ao mar, escutei a areia, gritei muito, me acalmei, voltei, estraguei meu tênis esse dia, voltei pra moto, fiquei lá entre 10 a 15 minutos, voltei pra moto e ele me levou pra casa. Tá. A senhora, no momento posterior, depois que ele foi ouvido em delegacia, a senhora perseguiu ele de alguma forma? Não. Algumas pessoas ouvidas aqui no processo atribuem à senhora, dizem que nesse momento a senhora se desfez dos celulares de Flávio, Plano de Lis e Anderson. Isso é verdade? Nunca fiz isso. Tá. A senhora narrou uma série de episódios e disse que foi em um determinado momento que a senhora passou a reconhecer isso como um abuso. O que aconteceu para a senhora passar a ver esses momentos de forma diferente? Depois que a doutora Janira entrou no processo, nós conversamos com ela. Muitas coisas eu não sabia que eram abusos. Para mim, abuso era só um homem pegar uma mulher e estuprar. Para mim, isso era um abuso.
E ela foi me ensinando que abuso não era só isso, que existia vários tipos de abuso. E foi nesse período que eu comecei a entender que sofríamos diversos abusos na casa. A senhora citou aqui um episódio de uma situação um pouco constrangedora na piscina. Roberto, ouvida ontem aqui em plenário, disse que o pastor quase não entrava na piscina. A senhora confirma isso? Mentira. A senhora disse que contou algo pro André, seu pai. Eu não consegui entender exatamente quais os fatos que a senhora narrou aqui que a senhora contou pro André. Que eu contei pro meu pai? Não sei o que você está falando. A senhora contou alguma situação que a senhora disse que é um abuso pro seu pai? Não. Não, precisa ver. Quantas pessoas dormiam no seu quarto? Em qual casa? Na última, que vocês estão morando. Quantas pessoas dormiam no seu quarto no tempo da morte do pastor? Dormia eu, Rafaela, Ramon, Moisés, minha mãe e o Douglas. 3 pessoas. Situações que a senhora contou do pastor entrando no quarto, né, e tendo comportamentos inadequados, nunca foram percebidos por esse número de pessoas que dormem nesse quarto? Tem que perguntar pra eles. Nunca foi comentado entre vocês. Tá bom. A senhora narrou aqui uma série de conformismos sobre valores, dinheiro. A senhora não concordava com a forma como a vítima administrava o dinheiro? Sim, o salário de 9 mil era para receber 1.200. Ele dizia que não tinha dinheiro para me pagar. A senhora tem um iPhone? Tem. Tem. A senhora ganhou um iPhone novo após a morte do pastor? Não. A Raquel, ouvida aqui ontem, disse que, momentos após o homicídio, a senhora narrou com felicidade a morte do pastor, dizendo: ele morreu. Isso é verdade? Mentira. Tem algum motivo para a Raquel estar atribuindo essa declaração à senhora? Tem a briga que eu tive na casa dela com ela. Qual foi essa briga? Tem escala na cozinha, inclusive eu também cozinhava. E aí ela tem a casa dela. Tinha a casa dela, onde ficava ela, a Rebeca e a mãe. E ela comia todos os dias na cozinha geral, quando nós fazíamos a comida. E ela não queria participar da escala da cozinha, sendo que ela comia. Eu falei: Raquel, se você não quer cozinhar aqui na cozinha, você não coma a nossa comida, coma na sua casa. Aí ela falou: eu não vou ficar aqui coçando, eu trabalho, não vou ficar cozinhando para um monte de gente ficar coçando dentro de casa. E ela me chamou de piranha, e aí eu levantei, fui atrás dela, eu estava sentada no muro, fui atrás dela, nós brigamos, caímos na mão esse dia. A Rebeca me puxou, caí em cima do entulho, deu maior gritaria, minha avó chegou, foi separar a briga, estava eu e a Raquel na mão, entrou na frente, a Raquel bateu na minha avó, aí a Cristiana entrou, a Raquel bateu na Cristiana, aí foi todo mundo para casa da Cristiana e a porta foi em casa. Foi depois dessa briga que a Réflor de Liz expulsou a Raquel e a família de casa? Bom, até onde eu sei ela não expulsou, mas foi depois dessa briga que saíram as 3 de casa. Tá bom. A senhora contou uma situação que aconteceu com Rayane no apartamento de Brasília, não é isso? Sim. A senhora estava em Brasília nesse dia? Não. Quem contou para a senhora? Quem me contou foi a Rayane, mas ela não entrou em detalhes. A senhora disse que o Anderson aqui foi falado que o Anderson era muito ciumento, mas a senhora falou que, por exemplo, a Bíblia teve um relacionamento com a Simone, é isso? Eu nunca disse que teve relacionamento com minha mãe. Eu vou começar depois da ponta errada. Então, a Bíblia teve relacionamento com alguém da casa? Íntimo? Eu nunca soube. E o Anderson não tinha ciúme do Abílio, por exemplo? Eles eram melhores amigos. Tá. A senhora já foi chamada para participar de algum documentário? Já. Já. A senhora recebeu algum valor para isso? Para participar? Não. Não? Tá. Sua mãe, Simone, sua mãe, já namorou o Buba? Sim. O pastor tinha ciúme? Não, porque foi o Buba que apresentou minha mãe para ele. Você apresentou? Não, desculpa. Meu avô que apresentou o Buba para minha mãe. Minha mãe só namorava quem meu avô autorizava, quem ele queria. Então, meu avô apresentou o Buba para minha mãe na igreja. A senhora sofreu com a morte do seu avô? No início, sim, fiquei bastante impactada. Mas depois que descobriram as coisas,
que ele fez e hoje não mais. Eu vou mostrar aqui, que referência que eu queria folha 32808. Aqui, Lorraine, são postagens suas na rede social do Instagram. A senhora reconhece? Pode ser, essa é do Anderson. É sua, né? Não, desculpa. Essa postagem a senhora reconhece como sua? Sim, ali meu nome. Foi postada em qual data? A senhora pode ter pra gente? Não consigo ver. Tá, nessa postagem a senhora lamenta a morte do pastor, é isso? Também não consigo ler. Tá, mas a senhora se recorda de ter feito alguma postagem? Postei lamentando a morte dele, mas não tem nada no meu Instagram mais referente a ele. Tudo que tinha depois que eu soube do que aconteceu, do que ele fazia. Depois dessa virada, né, de chave que a senhora falou. Depois que eu soube das coisas do abuso, das coisas que ele fazia, eu tirei. Mas, por exemplo, a cena que a senhora disse que viu, a senhora disse que viu uma cena da Rafaela, não foi? Não. Qual cena que a senhora viu? Eu tô cansada. Abuso dele diretamente? Nunca presenciei nada em relação a ninguém, comigo. Só. Com a senhora, isso não... Não, tudo bem. Vou exibir outra foto, outra página aqui, excelência. 33.908. Estou mostrando a foto aqui Tá. Você se recorda dessa postagem? Sim. Adeus, Paniel, sempre me lembrarei do nosso último abraço. Sim. Tá. Só você fazer impressão, eu estou mostrando documentos juntados pela assistente de acusação para evitar o prolongamento e tal, a gente encerrou as perguntas. Tem umas perguntas aqui para esclarecimento dos jurados, algumas que repetir, tá? Tem várias vezes. Para esclarecimento dos jurados, eu tenho as faço novamente. A senhora pode repetir quem foi ao teatro com você na véspera do assassinato? Se não me engano, foi Marzi, o Douglas, minha mãe. E eu Não me engano, é porque a senhora não lembra de não me recordo muito bem. Quem foi ao teatro com a senhora? Não me recordo muito bem, acredito que tenha sido ele. Marzi, Douglas e Lucas e eu. A briga de Misael e Anderson era para ser prefeito ou deputado federal? Prefeito de São Gonçalo. Você disse que quando o Anderson estava na casa, ele gritava que ele é que mandava, inclusive para sua avó. Porém, você também disse que ele fazia, abre aspas, tudo por ela, fecha aspas. Poderia explicar esse paradoxo, por favor? Sim, ele gritava que quem mandava era ele na casa, mas tratava minha avó era galinha de ouro dele, então tudo que ela queria, ele fazia. Ele mandava, ele era o patriarca, ele era o manda-chuva de tudo ali, mas quando minha avó queria alguma coisa, ele fazia. Você sabe quem assassinou o seu avô? Sabe informar o motivo? Não sei. Não. Após a morte da vítima, você ganhou um telefone celular, iPhone de alguém? De quem? Não ganhei iPhone de ninguém. Após a morte, meu telefone foi apreendido pela polícia. Eu fiquei com um telefone que eu peguei emprestado, estava estragado, e eu comprei um Samsung, não consegui me adaptar, e depois eu comprei um iPhone. Qual era o iPhone? iPhone 11, de segunda mão. O que você sentia pelo pastor Anderson? Eu sentia
na época que ele morreu, que eu sentia na época que ele estava vivo, Pode ser são duas coisas. sentimentos diferentes. Pode entender os dois, por favor. Na época que ele estava vivo, eu gostava dele. Ele Gostava, era... mas tinha nojo, né? Gostava, mas tinha... Exatamente. Ah. Ele tinha momentos que ele era um cara muito legal, tinha momentos que ele era um cara extremamente ruim. Então era uma mistura de amor e ódio na mesma proporção. Ele era ruim por quê? Ele era grosso, ele era ignorante, ele te fazia passar vergonha, ele deixava você passar miséria se ele não quisesse. Então ele é... Passar misérias. Por exemplo, precisar comprar um absorvente, ele falava, não tenho necessidade de comprar um absorvente. Nesse nível. Né? Ah. Então já faltou absorvente? Pra mim não, pra Michelle já. E aí a senhora, a Michelle, a senhora que fosse não podia responder a sua avó? Aí, no caso, tem que perguntar pra ela. Só Você pergunta pra senhora. não tem como falar que ela não podia recorrer a Ah, ela. só com ela que aconteceu isso, a senhora não faltou nada. Comigo nunca faltou nada, porque meu pai não deixava faltar nada pra mim. Você sente saudade dele? Não, Pastor? não mais. Na sua casa sempre havia irmãs de variadas faixas etárias, né? Todas vocês conversavam entre si? Não. Depende da conversa. Conversávamos, depende da conversa e do assunto. Eu nunca falei para as minhas irmãs sobre os abusos. Sobre abuso sexual, por exemplo. Não estava à vontade para falar sobre isso com elas. Por que numa das moças, vocês irmãs, nunca tiveram a iniciativa de procurar na delegacia de mulheres uma denúncia anônima a respeito da tirania e do assédio e estes comportamentos inadequados do pastor Anderson? Pra gente era normal. Vivíamos em uma bolha onde era normal os tapas na bunda, era normal os castigos. Até então não sabíamos que isso era um tipo de abuso, era normal. Imagine a senhora e a sua família de presentes, voltando todos juntos para casa. Seria isso o seu pedido para Deus? Sim, com certeza. E as marcas de todo o sofrimento para você passariam? Não passaria, porque eu aprendi muito com esses sofrimentos. Mas acredito que minha vida seria melhor com eles do meu lado. Na verdade, eu li um verso aqui, tinha uma parte inicial. Hoje, você analisando tudo ruim de ruim que aconteceu na casa e diante da morte trágica do pastor, aí vem as perguntas. Pode fazer algum complemento, mas essa parte que eu não tinha lido? Minha vida com certeza seria muito melhor após a morte se meus pais estivessem do meu lado. Só então, para encerrar depoimento. Desculpa, doutora. Então, tinha esquecido. Vamos lá. Após a morte, após as prisões, em algum momento, a guarda das crianças que ficaram na casa esteve em risco? Após a morte, não. Após a prisão da minha avó, sim. O Conselho Tutelar fez vistorias na casa? Diversas vezes. Inclusive, eu fui intimada pelo Conselho Tutelar a entrar com a guarda do Moisés. A guarda do Moisés? Sim. E você esteve no Conselho Tutelar ou no Ministério Público para falar sobre essa guarda do Moisés? Eu dei entrada pela Defensoria e fui no Conselho Tutelar, não entendia o porquê que eu precisava fazer isso, já que eu era irmã dele, mais velha. E depois que eu peguei esse documento, eu não tinha mais o que fazer. Então, fui no Ministério Público e no Fórum, e na vara da família de Defensoria. E no Ministério Público você prestou declarações, ou seja, quem é que te recebeu no Ministério Público, quem é que te recebeu, o que falaram para você nesse dia? Eu dei entrada no Fórum de São Gonçalo, na Defensoria. Então, eles me deram uma lista de documentos que eu precisava conseguir e levei. Oi? A pergunta foi em relação ao Ministério Público. Na verdade, eu quero saber em função da ameaça de tirada das crianças, da guarda das crianças, qual foi o procedimento, aonde você foi para resguardar
que se eu não entrasse com a guarda do Moisés, ele iria para um abrigo. E aí eu- a doutora já Isso, saiu, eu onde a mandei. senhora foi? No fórum, Teve contato com o Ministério Público, promotor de justiça? Não, eu fui na defensoria do Fórum de São Gonçalo, me deram uma lista de documentos. É isso? Isso, E a guarda do Moisés hoje está com quem? tá comigo, o provisório está comigo. E outras crianças da casa também tiveram problemas com a guarda? Com quem ficou a guarda das outras crianças? Inicialmente ficou com o Diogo, a guarda das crianças, mas ele não sei por qual motivo eu não quis mais e não tá parado o processo. Tá. Quando a promotora lhe perguntou sobre se você tinha presenciado algum tipo de abuso do Anderson com alguém, você disse que não. Mas antes você relatou, você fez um relato sobre algumas experiências dele com a sua mãe. Então ficou contraditório o que você falou para ela e o que você falou antes. Qual que é a verdade? Eu falei em relação à minha mãe que eu presenciei ele no quarto com minha mãe diversas vezes. Sempre quando eu entrava, ele levantava da cama de forma rápida. Mais o que você presenciou? Com a minha mãe, foi isso. Tá bom. Acho que é isso, Helene. Tá bom. História que vai querer retomar? A doutora Daniela também não? Ok, então encerrado. Por ótimo também não, né? Então está encerrado o depoimento. Deixa eu só perguntar aqui ao jurado. Eu hoje vou seguir aqui, vou dar uma estendida para a gente terminar de ouvir as testemunhas. Falta uma testemunha para ser ouvida. Quero saber se os senhores querem parar para jantar. Não sentido, querem parar para jantar ou a gente segue com a próxima testemunha? Pode seguir? Ok, então pode chamar a próxima testemunha. Pois não, Não, eu tinha entendido outra coisa, eu falei com o doutor Rodrigo. Eu tinha entendido outra coisa. Não tinha acordo. O meu não tinha acordo nenhum. O acordo era com o Ministério Público, tá certo? Não tinha acordo nenhum. Eu tinha achado que o Ministério Público seria o depoimento. Agora quero signar para não fazer confusão. Aí eu sei que a gente está aqui na cadeira do gradinho? Esse depoimento. Quer entrar? 2 horas e 40 da Israel, 2 horas. Onde as pessoas teve da defesa, talvez tenha demorado muito mais na defesa do que no direito. Que a colocação já teve a defesa do direito, dá a entender, olha, se o depoimento for louco, você precisa entender. Se tivesse um pouco mais de paciência, porque nós comentamos E repetitivo, o que não é... o que não pode ser, agora, o senhor tem que perguntar, o pessoal né? Para responder, os senhores querem que acabe, mas querem fazer todas as perguntas, então faz, e o meu para mim, o problema tem que eram não